Me deem 1 minuto. Eu quero deixar uma coisa na nossa frente o tempo todinho, durante a noite. No grego, que é igual. Qual o significado de ansioso no grego? São 4 aplicações. Eu quero que isso fique na nossa mente para a gente poder entender o texto essa noite. Primeira aplicação: estar preocupado com cuidados. Primeiro significado de alguém ansioso: alguém que fica preocupado com cuidados, os mais diversos cuidados que forem. Segunda aplicação da palavra ansioso: estar alerta com algo. Segunda aplicação: um estado de alerta que nós temos, como se alguma situação grave, algum problema fosse ocorrer. Terceira aplicação: cuidar ou providenciar. Os irmãos lá de trás estão vendo? Mais ou menos? Se eu trouxer um pouquinho mais para cá, ajuda. Terceira aplicação, então: quando eu fico cuidando ou providenciando alguma coisa, isso é um sinal que eu estou ansioso. Quarta e última aplicação. Essa é um pouco menos comum, mas ela acontece com muitas pessoas. Procurar promover os cuidados de alguém, ou interesses de alguém. Nós vamos estudar essa noite no que eu vou considerar talvez a principal menção prática, excluindo Mateus 6, que o nosso Senhor disse sobre como nós lidamos e nos libertamos da ansiedade. Ansiedade é basicamente pensar. A gente pensa nas preocupações que a gente tem com as pessoas, a gente fica alerta com alguma coisa, como se uma tragédia fosse acontecer. A gente fica cuidando e providenciando antecipadamente determinadas situações. Os irmãos estão se vendo? O grego é muito claro. A Bíblia é muito esclarecedora. E a gente fica procurando promover os cuidados de alguém, como se nós fôssemos o criador e o pai definitivo daquela pessoa. Todo ser humano nessa terra, todo ser humano, pertence a Deus Pai. E Ele é aquele que vai cuidar, providenciar quais as necessidades que essas pessoas vão ter. Vamos lá, vamos ter uma palavra de oração para a gente abrir os textos. Pai, dá-nos clareza essa noite. Senhor, dissipa os pensamentos indevidos da nossa cabeça. Dá-nos a mente de Cristo, para que o Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo. Espírito de Deus, com toda a liberdade, toma a Tua palavra e aplica ela aos nossos corações.
que nenhum de nós, nessa noite, tenha resistência ao ouvir a tua palavra. Pelo contrário, que o Senhor encontre um campo aberto, um terreno próprio, para semear as tuas verdades na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Abram em Deuteronômio 32. Deixe-me lhes mostrar algo. Nós temos visto no mês passado, esse mês, que a ansiedade é um contraponto da filiação. Uma pessoa que não se vê filha de Deus, onde o pai não vai nutrir, não vai providenciar, não vai cuidar, ele não consegue ver Deus como um pai, providenciando as coisas para ele. Uma pessoa que não se vê como filha, ela se torna ansiosa. Uma pessoa que se vê como filha, não tem ansiedade. Então, o grande alvo de Satanás, não é à toa que no deserto, Satanás questionou por 2 vezes a filiação do nosso Senhor. Se és filho. Porque se Satanás conseguisse fazer com que o nosso Senhor não se visse como filho, o nosso Senhor seria tomado por sentimentos de ansiedade. Os irmãos estão me entendendo? A luta de Satanás é ocupar a nossa mente com muitas coisas, que não com a filiação de Deus. Porque a filiação de Deus produz um povo descansado. A filiação produz um povo liberto. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eu me vejo como filho, eu sou completamente livre das mazelas desta terra, mesmo em face da morte. Meus queridos, porque alguns dos nossos irmãos na história da igreja morreram na fogueira cantando. Só tem uma explicação. Eles se viam como filhos. Alguns na história da igreja, homens e mulheres, abraçavam a estaca em que eles seriam amarrados e queimados, beijavam a estaca e diziam: finalmente serei do meu noivo. O que leva uma pessoa, ante a uma morte desse tipo, a ter uma segurança tão grande, uma paz, como nós vamos ver, que excede o entendimento? O que leva uma pessoa a ter essa atitude? Só uma coisa: a segurança de que ele é filho de Deus e que nada lhe falta. Tudo lhe pertence. Tudo é dele. Tudo está providenciado. Tudo que ele tem necessidade, ainda que seja uma estaca, tudo que ele tem necessidade está providenciado por esse Pai eterno. O livro de Deuteronômio, possivelmente no mês de abril, se o Senhor nos permitir, nós vamos abrir alguns textos do livro de Deuteronômio, olhando a paternidade de Deus. Deixe-me lhes mostrar essa questão da ansiedade de uma pessoa ansiosa aqui nesse texto. O versículo 9, Deuteronômio 32, 9, diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele está dizendo assim, que nós somos a porção dele. O salmista sempre diz que a porção nossa é ele. Agora ele está dizendo o inverso. Está dizendo assim: nós somos a porção do Senhor. E aí, olha a maneira pela qual ele nos resgata. Achou numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos. O que te lembra isso? Imagina um deserto com uivos durante a noite, com animais
durante a noite. É assustador? Imagina sons estranhos durante a noite, sem você poder ter um controle. Nós temos que lembrar que não tinha luz elétrica. Nós temos que lembrar que não tinha facilidade de ver as coisas. Imagina uivos entrando no ouvido deles. Meus queridos, promove preocupação com cuidados, promove ficar alerta com algo, promove cuidar ou providenciar alguma situação para eu me ver livre de alguma tragédia. Os irmãos estão entendendo? Todos nós, quando fomos resgatados com muitos uivos na nossa mente. São muitas preocupações na nossa mente. Preocupação com o futuro, preocupação financeira, preocupação com filhos, preocupação com o parceiro, preocupação com a imagem, com a igreja, preocupação com família, com pai, mãe, preocupação com doença, preocupação com morte. Todos nós, não há exceção. O Senhor, quando Ele nos encontrou numa terra deserta, e a nossa mente era rodeada de muitos uivos, de muitos pensamentos, de muitas preocupações. Os irmãos estão conseguindo entender? E é ali que o Senhor deseja trabalhar. Vocês se lembram de Elias ontem? O fogo, o terremoto, o vento, tudo isso são uivos que ficam passando na nossa mente, mas nós não alcançamos de início aquela mente descansada, em que apenas o suave cicio do Espírito Santo de Deus é falado dentro dela. Oh, meus amados, esse é o anseio do Espírito de Deus. Aquietar o nosso coração, a nossa mente, de tal forma que nós possamos receber o que Ele tem para comunicar para nós, receber os segredos do amado da nossa alma, receber a intimidade desse amado da nossa alma. Se a nossa mente não for aquietada, nós não conseguimos receber essas porções que o Senhor tem para nos derramar. Os irmãos estão conseguindo entender? Esse texto que nós vamos estudar já, que é o texto de Filipenses, ele ensina como educar a nossa mente para nós sairmos de um estado de ansiedade e nos vermos num estado de completo descanso diante de Deus. Os irmãos estão conseguindo entender isso? Vejam mais, abram em 1 Coríntios, capítulo 3, um texto muito conhecido. Vejam o que diz, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem. Desculpem. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Desculpem, muito obrigado. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que ele não é julgado por ninguém? Porque ele próprio já se julgou. Já fez um julgamento pessoal de si mesmo. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de... Vamos falar juntos? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas, meus queridos, é uma mente de um recém-nascido. Porque a gente nasceu de novo. É uma mente que precisa ser formada. É uma mente que precisa ser ensinada a permanecer quieta. Quantas vezes com um filho pequeno, se o filho é um pouquinho mais agitado, ele escapa de perto da gente. E você faz o quê? Volta aqui. Fica aqui do meu lado.
você educa a mente da criança a pensar de forma adequada. Nós temos a mente de Cristo, mas essa mente precisa se libertar dos uivos. A nossa mente natural precisa se libertar dos pensamentos, dos uivos antigos que nós temos, para que então a mente do nosso Senhor possa ser desenvolvida dentro de nós. Os irmãos estão conseguindo entender? Ela é desenvolvida pela leitura da palavra. Ela é desenvolvida pela oração. Ela é desenvolvida pela comunhão com os santos. A palavra mente significa deliberações, propósitos, porque as deliberações nossas precisam ser as deliberações de Cristo. Meus queridos, o nosso bendito Senhor era manso. Nós temos condições de ter uma mente mansa. O nosso bendito Senhor era humilde. Nós temos condições de ter pensamentos de humildade. O nosso bendito Senhor tinha planos e propósitos, mas nenhum dele. Todos do Pai. O nosso bendito Senhor falava. O nosso bendito Senhor ouvia, mas Ele ouvia somente o que o Pai tinha para comunicar. Ele falava somente o que o Pai tinha para Ele falar. Ele tinha deliberações, propósitos na mente dele, completamente afinadas com o Pai eterno. Meus queridos, essa mente é que o Espírito Santo de Deus deseja produzir no meio do seu povo. Um povo que então se torna forte, determinado. Um povo que cala quando é para calar. Um povo que fala quando é para falar. Um homem que ora quando precisa orar. Um homem que levanta os joelhos do chão e age quando precisa agir, como foi com Esdras, que os irmãos viraram para ele e falaram: Esdras, levanta, não é hora de orar. Abre a palavra e resolve o problema que tem que ser resolvido. Há tempo de orar, há tempo de tomar decisões. O Espírito Santo anseia por um controle pleno das nossas mentes, porque ali é que nós vamos então recebendo a comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito. E a nossa alma passa a ser plenamente governada pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão entendendo? Esses uivos têm que cessar. Nós temos irmãos com uivos de 20, 30 anos. Nós temos irmãos com angústias de 40, 50 anos. Não vencidas, não tratadas, não libertas. Na mente dele isso não pode. Isso não pode, não é natural para o povo de Deus. O povo de Deus é um povo liberto. O povo de Deus é um povo de esperança. O povo de Deus é um povo completamente solto das amarras do pecado, das amarras deste mundo. Para isso, o Espírito Santo de Deus precisa aquietar a nossa mente. E estes uivos precisam desaparecer, para que a mente do bendito Senhor nosso seja formada em nós. Amém? Amém. Abram em Filipenses, capítulo 4. Vamos ler do 1 ao 9. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor.
outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Ansioso não tem paz. Ansioso é escravo de cuidados. Ansioso é escravo de preocupações. Ansioso não tem paz. O texto, do meu ponto de vista, ele é maravilhoso. Ele é único. Onde é que a ansiedade começa? No pensamento. O versículo 8 diz assim: seja isso que ocupe o vosso. Mas não apenas isso. Olha como é que o texto começa. Eu tenho dito para os irmãos o seguinte, que a ansiedade é eu pensar alguma coisa fora do propósito de Deus. É quando a minha mente não está de acordo com a mente de Deus. Meus queridos, esse texto é maravilhoso. O versículo 6 vai falar, não andeis ansiosos. Mas olha como é que o texto começa, diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. O texto começa dizendo que duas irmãs não pensavam de maneira adequada. Meus queridos, nós sabemos que o nome no hebraico ou no grego, especialmente no hebraico, ele tem um significado, fala da pessoa, ou do papel, ou do caráter da pessoa. Vocês sabem o que significa Evódia? Evódia significa fragrância agradável. Olha quem era essa mulher. Vocês lembram, de acordo com a Escritura, que de nós sobe um aroma suave? Olha quem era essa mulher Evódia. Significa fragrância agradável. Uma mulher que amava o Senhor, que desejava o Senhor, mas uma mulher que entrou numa crise com uma outra mulher, dentro do reunir do povo de Deus. A palavra Sintique, essa mulher, Sintique significa com destino. Uma pessoa que sabia o que queria, que tinha destino na vida dela. Meus queridos, duas mulheres que amavam profundamente ao Senhor, mas que mesmo amando profundamente ao Senhor, tiveram um problema de relacionamento. Por quê? Porque elas não pensavam segundo o Senhor. Pensem concordemente no Senhor. Aprendam a pensar a situação segundo o Senhor. Eu não sei se você se lembra, lá em Atos 16, não abram. Lá em Atos 16, quando a igreja começou em Filipos, vocês se lembram como é que começou? Paulo foi evangelizar numa reunião de mulheres. As mulheres não podiam frequentar a sinagoga, então como é que uma mulher que amava o Senhor fazia? Elas iam para a beira de um rio. E lá, numa reunião de oração, elas buscavam ao Senhor. Uma igreja que começou
com um grupo de mulheres evangelizadas. Mulheres que amavam ao Senhor. Só que nós precisamos entender que, apesar de amarmos o Senhor, como foi o caso de Elias, nós podemos simplesmente ter pensamentos que não são de acordo com o Senhor. E, meus queridos, aí o diabo é sutil. Porque eu começo com um pensamento indevido e eu termino brigando com o irmão. Rogo a Evódia, rogo a Cíntia que pensem concordemente no Senhor. Então, o alvo do texto é nos ensinar o seguinte, que nós precisamos cuidar para que a nossa mente sempre tenha as deliberações e os propósitos de Deus. Por mais espirituais que sejamos, por mais que sejamos uma fragrância agradável, por mais que sejamos uma pessoa com destino, determinada a um alvo, eu posso ter pensamentos que não são segundo o Senhor. E isso aparece com problemas de ordem pessoal depois. Os irmãos estão entendendo? Aí ele diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. É interessante, porque ele emite quem é o companheiro de jugo. Ele não fala o nome, mas ele usa o nome de Clemente. Vocês sabem o que significa Clemente no hebraico? A palavra Clemente significa misericordioso. Porque, irmãos, quando eu estou com alguém e o meu pensamento com ele não é o mesmo, eu lanço mão de uma atitude. Qual atitude? Misericórdia. Eu lanço mão da atitude de misericórdia, de entender a escravidão da mente do outro, de não pensar segundo o Senhor. É interessante as pessoas que o Espírito Santo arranjou dentro do texto. Clemente, ajude essas irmãs. Misericórdia, ajude essas irmãs. Compassivo, ajude essas irmãs. Meus queridos, a nossa mente, para ela ser ganha, nós vamos precisar de muita misericórdia do nosso papai. Nós vamos precisar de muita misericórdia do marido, da esposa, dos filhos, até que a nossa mente seja completamente dominada pelo nosso Senhor. E nós tenhamos então a mente de Cristo dentro de nós. Vocês estão conseguindo entender? Mas ainda não começou o texto sobre ansiedade. O texto sobre ansiedade começa no versículo 4. Ele começa então a nos ensinar quais são os antídotos para não vivermos dentro da ansiedade. Os irmãos estão entendendo? Então, nós vamos lançar mão de alguns antídotos aqui, para nós não vivermos dentro da ansiedade. 4 coisas que nós vamos aplicar, que nós vamos educar na nossa mente. Eu vou incluir uma quinta. 5 coisas que nós vamos educar a nossa mente. 4, e depois ele joga mais uma atitude. Mas eu vou trabalhar em primeiro lugar essas 4. Quais são os 4 elementos que fazem o povo de Deus não ser ansioso? O primeiro diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Presta atenção. A Bíblia, ela se esclarece. A Bíblia, ela explica ela própria. Toda vez que aparece 2 vezes, em verdade,
Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando aparece duas vezes, nós precisamos lembrar do texto de José. Lá, não abram, lá em Gênesis 41. Deus concedeu a Faraó um sonho dúplice. O sonho das espigas e o sonho das vacas. E José, ao interpretar pelo Espírito Santo, ao interpretar para Faraó o sonho, José diz assim: Faraó, o sonho é dúplice, porque Deus se apressa em fazê-lo. Então, quando a palavra de Deus traz uma duplicidade, é porque Deus se apressa em fazer. É porque o assunto é para ontem. O assunto não é para eu pensar, não. O assunto não é para eu, daqui 1 mês, daqui 2 meses, eu vou resolver como é que eu vou fazer isso daqui. Quando a palavra traz uma ordem em duplicidade, é porque isto é urgente. Deus se apressa em fazê-lo. O que Deus se apressa em fazê-lo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa palavra Senhor, ela é curiosa. Porque nós estamos habituados a Senhor no sentido de Iavé. Mas essa palavra Senhor, ela não é Iavé. Ela é kurios no grego. Sabe o que significa? Aquele a quem uma pessoa ou uma coisa pertence. Então vamos entender o texto. Aquele a quem uma pessoa ou uma coisa pertence. O texto está dizendo assim: alegrai-vos sempre naquele a quem você pertence. Aquele a quem todas as coisas deste mundo pertencem. Alegrai-vos naquele que tem o poder de trazer qualquer coisa que você tem necessidade para você. Alegre-se naquele que governa pessoas e coisas com a mão dele. Alegre-se naquele que tem o poder de fazer as coisas serem realizadas na sua vida. Se ele não está realizando, é porque não é necessário. Aquilo que Deus não realiza nas nossas vidas, é porque não é necessário para nós. Alegre-se naquele que governa pessoas e coisas na sua vida. Nada lhe falta. Vocês se lembram de Romanos, que diz que ele é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Por que eu vou andar preocupado com os cuidados do dia de amanhã? Por que eu não preciso? Porque o kurios, o Senhor que eu tenho, ele detém na mão dele pessoas e coisas. Nada, em momento algum, nos falta. Meus irmãos, se Deus leva um irmão à fogueira, é porque naquele momento, qual é o propósito de Deus? Qual é a providência? O kurios está providenciando o que para aquele irmão? Uma fogueira. Simples. Não tem complicação. Ele, como papai, providencia para todos nós aquilo que ele tem necessidade. Aquilo que nós temos necessidade. No mês que vem, no mês de março, nós vamos estudar sobre o filho sendo conduzido às dores. Nós vamos estudar o problema do sofrimento. Como é que o Papai Celeste enxerga as nossas dores. Nós somos ansiosos porque nós não queremos sofrer.
Por isso nós somos ansiosos. Nós nos sentimos tensos quando a gente vê que a gente está sofrendo e que algo está nos faltando. Eu quero providenciar os cuidados de amanhã. Eu quero me livrar das coisas perigosas que eu tenho. Mas, meus queridos, o nosso Senhor, o curioso da nossa vida, Ele governa as estrelas, governa os exércitos dos céus, governa os exércitos da terra. Nada nos falta. Se um irmão não nos atender, ele envia um anjo, que são agentes, ministradores de Deus a nosso favor, de acordo com Hebreus. Nada nos falta diante desse papai, diante desse Senhor. Nada nos falta. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nossa mente precisa encontrar contentamento naquilo que Ele faz. Nossa mente precisa encontrar alegria e gratidão naquilo que Ele faz. Que triste quando nossos filhos queixam de nós. A queixa é uma ofensa à paternidade de Deus. A queixa é uma ofensa à paternidade de Deus, porque quando eu queixo, eu estou dizendo que este papai não sabe aquilo que está fazendo com a minha vida. Isso é uma ofensa, porque Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai santo, justo, que providencia tudo aquilo que eu tenho necessidade. Alegre-se neste papai, neste curioso, que pode mover qualquer necessidade da noite para o dia, mas que se Ele não mover, é porque eu não preciso. Os irmãos estão entendendo? Mas não. Nossa alegria nas coisas. Ganhei isso, fiz aquilo, obtive aquilo, veio tal coisa, veio tal irmão. Nossa alegria é nas coisas. E nossa alegria não é no Senhor. Quando nossa alegria é nas coisas, nós vivemos no plano terreno. Mas quando a alegria é no Senhor, nós vivemos no plano espiritual. Os irmãos estão conseguindo entender? Alegrai-vos neste curioso, naquele a quem todas as coisas pertencem. Você é queixoso com pai e mãe? Quando filho, você já foi queixoso com pai e mãe? Pois eu vou te dizer algo. Isso foi ofensivo a seu pai e sua mãe. É uma verdade que tem pai e mãe que fazem coisas tristes com a gente. Mas quando a gente queixa de pai e mãe, nós temos uma facilidade muito grande de nos queixarmos da paternidade celeste. Você é grato a pai e mãe? Pai, mãe, obrigado. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Obrigado até pelas coisas que me faltam. Muito obrigado. Você tem gratidão, porque quando você aprende neste plano terreno a ter gratidão pelas coisas, a ver alegria até na falta, quando você aprende isso, é muito fácil você ver esse curioso, você ver esse Senhor e você ter alegria neste Senhor. Meus queridos, Paulo vai dizer um pouquinho mais para frente, nós não vamos estudar, mas ele vai dizer assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de escassez quanto de fartura, tanto sei estar honrado quanto sei estar humilhado. Por que Paulo se adaptava com gratidão a qualquer situação que Deus trouxesse? Porque em todas as coisas ele via o curioso. Ele via aquele a quem todas as coisas pertencem. Se faltava, ele entendia que eu não necessito. Se sobrava, ele entendia que bondade do meu papai. Ele via sempre dessa forma e mantinha o coração dele sempre alegre. Primeira coisa. Segunda verdade. Seja a vossa moderação
conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, o Kurios. Os irmãos se lembram que quando eu estou, lembra de Elias, com expectativa, eu fico mais agitado? Eu fico fazendo coisas, eu vou me preocupar, eu vou ficar alerta, eu vou providenciar, eu vou atrás de ajeitar as coisas. Prestem atenção. Quando a gente fica ansioso, a gente perde a moderação. Dorme muito, dorme pouco. Tem irmãos que ao ficarem ansiosos perdem o sono. Tem irmãos que ao ficarem ansiosos ganham sono. Vão dormir mais do que o necessário. Comem pouco, comem muito. Tem irmãos que ao ficarem ansiosos é um trator. Para comer. Tem alguns que perdem o apetite, perdem a moderação, perdem a suavidade. A palavra moderação significa algo conveniente, algo suave, algo gentil. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Qual é um dos principais elementos para eu saber quem no nosso meio está ansioso? Eu vou olhar a moderação. Agitou demais ou de menos, dormiu demais ou de menos, comeu demais ou de menos, briga demais ou de menos, briga muito ou se isola completamente. Tudo isso é um sinal de excesso, é um sinal que a pessoa perdeu a moderação dentro dela. Ela não é equilibrada, ela perde, de acordo com o grego, a suavidade e a gentileza dentro dela. Seja a vossa moderação. Quando eu não tenho alegria, eu vou atrás dos cuidados. Eu vou ficar alerta porque alguma coisa vai acontecer. Eu vou providenciar as coisas que eu entendo que eu preciso para mim. E aí eu perco a moderação. Então, o primeiro elemento é alegre-se no Kurios, neste Senhor, que tudo providencia, que tudo lhe pertence. A segunda atitude, seja a vossa moderação, mas aí ele aperta. Conhecida de todos os homens. Mulher, teu marido é moderado? Sussurra aí no ouvido dele um sim ou não. Lembrando que a volta vai vir. Marido, tua mulher é moderada? Ou ela tem exageros dentro dela? Compra é um exagero. A gente já estudou isso lá atrás. Compra, sapato, bolsa, né? E vai por aí afora. Seja a vossa moderação. A suavidade e a gentileza é próprio de quem está alegre. Quando eu estou alegre no Senhor, eu sou suave. Se você não está suave, se você não está gentil, é porque você não está alegre no Senhor. Os irmãos estão entendendo como é que funciona? Então, o primeiro elemento, eu busco alegria no Senhor. O segundo elemento, eu busco a moderação diante das pessoas. Eu tenho que atingir um ponto de tratar as pessoas com o devido equilíbrio. Meus queridos, como que o nosso Jesus era? Gentil, dócil. Vocês lembram ele com aquela mulher sírio-fenícia? Vocês lembram ele não atendendo aquela mulher? E aquela mulher clamando, Senhor, liberta minha filha, liberta minha filha. E o Senhor indiferente, aparentemente, porque o nosso Senhor é indiferente? Não. Ele tinha moderação, ele tinha gentileza, ele ficou quieto porque ele precisava destacar uma verdade. Eu não vim para os de fora, eu vim para Israel.
E ele vira e diz para ela: não é bom tomar o pão dos donos e dá-los aos cachorrinhos. E aquela mulher, num ato de fé, ela diz: mas meu Senhor, eu sou um cachorrinho, eu não sou israelita, eu sou de fora da nação, mas meu Senhor, os cachorrinhos comem debaixo da mesa do seu Senhor. E o nosso irmão mais velho, moderado, gentil, suave, ele vira e diz: vai, minha filha, tua filha já está liberta. Um irmão, o nosso irmão mais velho é completamente moderado. Até quando ele fica quieto, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele não fica quieto à toa. Até na quietude dele, até na quietude do Pai, eles têm gentileza, suavidade conosco. E nós temos que aprender esta moderação uns com os outros. Quando somos assim, estamos nos livrando da ansiedade. E aí ele diz uma coisa impressionante. Ele repete de novo: perto está o curioso. Perto está aquele a quem todas as pessoas e todas as coisas pertencem. Então por que você está agitado? Eu lembro até hoje, eu era muito agitado. É muito, né? Meus queridos, eu era tão agitado que um dia eu estava lendo um livro. Segurei o livro aqui, estava lendo o livro com uma tesoura na mão. E eu estava com uma camisa de seda. Quando eu vi, a tesoura enroscou. Eu tinha picado a camisa, sem perceber. Porque a pessoa que não é moderada, ela não tem percepção das coisas que estão acontecendo. Ela não tem suavidade. Teve que enroscar a tesoura para eu perceber que eu tinha picado ela inteira. Os irmãos estão entendendo? O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: perto está o Senhor, não se agite. Eu lembro, eu devia ter uns 18 anos de idade, nós íamos ter uma reunião, era uma celebração, acho que de final de ano, na igreja. Era uma igreja de bairro, bem pequenininho, onde o Senhor me colocou os primeiros anos da minha vida cristã. E o pastor da congregação, ele era um missionário norte-americano, um irmão muito querido, muito querido. Eu, numa agitação, porque eu tinha pego tantas responsabilidades, eu lembro até hoje, ele virou para mim e falou: César, senta. Deixa que agora sou eu quem faço. Ele foi um pai, educando a minha mente. O texto está nos dizendo assim: para com a agitação, seja suave, seja moderado, seja gentil. Por quê? Porque perto está aquele que providencia todas as coisas. Ele não tira os olhos de você. Ele não tira os olhos. Você é menina dele, menina dos olhos dele. Ele não tira os olhos. Você pertence a ele. A minha porção é o meu povo. Ele está completamente, o tempo todo, nos vendo, nos cuidando, nos atendendo, gozando de uma doce intimidade conosco. Ele nos deu o bendito Espírito Santo de Deus, um companheiro que está ao nosso lado o tempo todo. Está ao nosso lado, falando conosco, comunicando a nós e trazendo tudo aquilo que nós temos necessidade. Perto está o Senhor. Não precisa agitar para providenciar, porque Ele, no tempo dele, da forma dele, vai providenciar. Eu lembro de uma história que eu li num livro chamado Fé e Finanças no Reino de Deus, do Loren Cunningham, aquele irmão que iniciou a Jocum. Ele diz que eles, numa reunião de oração, eles tiveram uma direção do Senhor de levantar um grupo missionário para um país da Ásia. Então muitos irmãos tiveram o desejo de se oferecerem para missões, e eles ali consagraram as suas vidas. E cada missionário tinha que levantar seu próprio sustento. Então eles tinham ali, acho que 3, 4 meses até a viagem,
O que aconteceu? Todos os irmãos levantaram sustento, menos um rapaz. Esse rapaz procurou o Loren depois de uns dias e falou: irmão Loren, eu tenho o desejo, o chamado, mas eu não tenho recurso. E o Loren tinha dinheiro guardado. O Loren chamou a esposa, conversou com a esposa, oraram para ofertar aquele dinheiro e o Senhor fechou o coração deles. Diz que não era para dar. Tá bom. Então o irmão foi passando os dias e o irmão não conseguiu levantar oferta nenhuma. O que esse irmão fez? No dia da viagem, ele arrumou a mala, esse missionário, e foi para o aeroporto. Gente, impressionante o que o Espírito faz. O avião taxiou, chamaram para o embarque, e o rapaz com a mala não tinha passagem, não tinha dinheiro, não tinha nada. O Loren viu a situação, chamou a esposa e falou: querida, vamos orar. Oraram e o Senhor não permitiu que eles ofertassem. Enquanto eles estavam orando, um irmão entrou correndo no aeroporto, que conhecia o Loren, e falou: irmão Loren, eu estava orando há 2 horas em casa, e o Senhor me falou para vir com urgência para o aeroporto. Perto está o curioso. Perto está aquele a quem tudo pertence. Perto está aquele que tem todas as pessoas na sua mão. Irmão Loren, eu estava orando e o Espírito me falou para vir até o irmão, que o irmão saberia o que fazer com este dinheiro. Aí o Loren diz assim: se eu tivesse dado, aquele irmão não teria ouvido a voz de Deus. Aquele outro não passaria pela experiência de fé, de depender de Deus. Meus irmãos, ele é o curioso. Ele é o bendito Senhor, que move todas as coisas com a mão dele, que no devido tempo, da forma adequada, ele move as coisas. E simplesmente o que é necessário acontece para nós. Amém? Seja a vossa moderação, seja a vossa gentileza, seja a vossa mansidão conhecida de todos os homens. Segundo, antídoto para a ansiedade. O primeiro, a alegria. O segundo, a moderação. Terceiro antídoto, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Terceiro antídoto. Todas as coisas, os cuidados, os alertas, os medos, as coisas que eu quero providenciar, tudo isso precisa ser colocado em oração. Meus queridos, por que oramos? Nós oramos para que o céu seja movido? Não. Nós oramos sempre, sem cessar, para que o nosso coração seja ajustado ao coração do nosso Pai. Eu sou como uma criança. Você é como uma criança que tem que ter liberdade de pular no colo do pai e dizer o que você deseja. Uma criança pula no colo de um pai, de uma mãe, e diz que está com medo, e diz que está com fome, e diz que quer ganhar um presente, e diz que tem desejo de tal coisa. Nós precisamos aprender a conversar com o nosso Pai Celeste, a abrir o nosso coração ao nosso Pai Celeste. Vocês se lembram de Elias ontem? Confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros. Agora é um princípio muito parecido. Eu preciso dizer ao meu Pai as coisas que estão angustiando o meu coração. Meus queridos, nós oramos pouco. Nós apresentamos muito pouco diante do nosso Pai Celeste as inquietações da nossa alma. Nós não temos a liberdade de um filho, me parece às vezes,
de ir e de expressar, mas não apenas pela oração. Ele acrescenta uma coisa curiosa. Ele diz aqui que nós também vamos suplicar. Sabe o que é suplicar? É uma privação, é uma penúria. Tenta entender qual é a diferença da oração e da súplica. Na oração, eu estou de tal forma que eu ainda consigo falar. Mas na súplica, eu estou tão angustiado, mas tão pesado na vida, que é só um gemido. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Vocês lembram quando eu estava compartilhando sobre a minha crise de ser enterrado vivo? Deus não me deixa ser enterrado vivo. Deus não me deixa ser enterrado vivo. Deus não me deixa ser enterrado vivo. A gente está tão fraco, que nem a oração de forma normal sai. Nós estamos num estado de penúria, de aflição tal, que sai apenas um gemido de dentro de nós. E o Espírito pega essa oração e transforma ela diante do Pai Celeste, para nós sermos socorridos. Então nós precisamos aprender a orar. O que eu vou falar agora é uma sugestão minha. Você coloca entre aspas, porque não está nas Escrituras, não está no texto. Aqueles que têm uma mente muito acelerada, ore de forma audível. Não ora no pensamento, não. Porque se você orar no pensamento, tua cabeça te enrosca. De repente, você foi longe. Tem muito uivo lá dentro. Então o que você faz? De acordo com Mateus, entra na tua casa, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te ouve em secreto. Não é para gritar, não precisa de nenhuma reação, seja moderado, como diz o texto, mas ora de tal forma que você ouça, para você educar o teu pensamento. Tudo bem? Então, terceira lição, eu tenho que orar. E o fato é que nós oramos pouco. Orai sem. Então, quanto que eu tenho que ter de oração? Orai sem cessar. Angústia veio, apresentamos a angústia diante de Deus. Oramos ao nosso Pai Celeste, até que esse curiós seja formado dentro de nós e a gente entenda que Ele está perto de nós. Terceira lição. Quarta lição, quarto antídoto. Com ações de graça. Então eu termino de que forma? Com gratidão. Mas, gente, olha que coisa curiosa. Não andeis ansiosos. Não ande preocupado com os cuidados, não fique alerta com as coisas, não fique providenciando as coisas que você tem necessidade, toma cuidado de não se preocupar demais com os outros, toma esses cuidados, não andeis ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Isso daqui. E aí ele diz assim, com ações de... Aquilo que me falta, o que eu faço? Obrigado, Pai. O Senhor sabe o que eu tenho necessidade. E se o Senhor não está trazendo é porque eu não preciso. Aquilo que eu tenho medo, obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Nada foge ao teu governo. Meus queridos, a ação de graça equilibra o povo de Deus. A ação de graça equilibra o povo de Deus. E como eu estou dizendo, do meu ponto de vista, nada fere tanto a paternidade de Deus do que a queixa. Irmãos queixosos são irmãos que ferem a paternidade de Deus. É como se eu dissesse que esse pai não cuida de mim da forma adequada.
cai um fio do teu cabelo sem que seu papai permita? Como é que você acha que alguém pode fazer o mal para você se o papai não permitir? Como é que você acha que um negócio pode não dar certo se o papai não fechar aquela porta? Sempre tenha gratidão no seu coração. Então esses 4 elementos me tiram da ansiedade. Alegrai-vos no Senhor, a moderação, a oração e a gratidão. Amém? Aí ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Olha que curioso que ele faz. Ele está dizendo que existe uma paz que excede a compreensão. Como é que o irmão vai para a fogueira com paz? Porque a paz excede a compreensão. Como é que eu posso ser zombado e desprezado pelos outros e ficar inteiro? Como é que uma mulher pode não ser atendida pelo marido, não ser cuidada pelo marido e ficar inteira? Como é que um marido pode ser desrespeitado pela sua esposa e permanecer inteiro? Como é que um filho pode permanecer inteiro não sendo atendido pelos pais? Pela paz que excede todo entendimento. 4 lições: alegria no Senhor, moderação, oração e gratidão. E aí ele diz assim: e a paz que não tem explicação. Tem 1000 caindo à tua direita e 10.000 à tua esquerda. Não tem explicação. E a paz que excede a compreensão, ou seja, a situação mudou. Por que Deus não muda algumas situações nossas? Porque Deus quer nos ganhar internamente antes de mudá-la. Ele quer ter o pleno domínio nosso antes de mudar a situação. Deus usa as situações para educar a nossa mente no Senhor. Então Deus não muda determinadas coisas até que a nossa mente alcance plena segurança nele. Então a paz que não tem explicação ganha em primeiro lugar o meu coração e depois a minha mente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É interessante, se é que eu posso dizer isso, estou dizendo com o maior respeito a quem compartilhou isso comigo de ontem para hoje. De ontem para hoje, vários irmãos me procuraram e falaram assim: César, como meu coração está em paz. Ouviram a palavra, viram o Curiós perto, viram a presença do Senhor, alegraram-se no Senhor, viram um modelo de um irmão arrebatado que sofreu os mesmos dramas que ele sofreu, e simplesmente a situação não mudou para esses irmãos. Eu não perguntei, mas eu tenho certeza que não mudou. A situação externa não mudou, mas a paz que excede todo o entendimento ganhou a emoção desses irmãos. E depois, então, ele ganha também a minha mente. Meus queridos, você entende por que Deus não pode nos aliviar com rapidez? Se Ele te alivia, você não aprende a viver diante da oposição da vida. É igualzinho um filho nosso. Se você der tudo para o seu filho, você produz um fraco. Você tem que deixar o teu filho ter algumas dificuldades, ter a oposição, para ele desenvolver musculatura, vigor emocional, para enfrentar a vida. O nosso Pai Celeste faz a mesma coisa conosco. Ele não nos alivia rapidamente. Por quê? Porque Ele precisa nos fortalecer internamente diante das oposições que a vida traz, até que a minha mente e o meu afeto esteja ganho por Ele.
Aí ele simplesmente vem e muda a situação. Mas quando ele muda, já não faz mais diferença para nós. Porque nós aprendemos a ter uma paz que excede todo entendimento. Os irmãos estão entendendo? Então esses 4 elementos são os antídotos naturais para não andarmos em ansiedade. Só que aí ele termina com uma coisa, e eu vou encerrar com esse ponto. Aí ele diz assim: finalmente, irmãos, porque a ansiedade começa onde? Esse texto é um sanduíche. Tem alguns textos nas Escrituras que são um sanduíche. Salmo 22, 23 e 24. Jesus como servo, Jesus como pastor, Jesus como rei. É um sanduíche. Romanos 6, 7 e 8. E aqui nós também temos um sanduíche. Rogo a Evode e Sinti que pensem concordemente no Senhor. Pensamento. Aí ele coloca as questões da ansiedade. Alegrai-vos no Senhor, moderação, oração, gratidão. Aí ele de novo vira e diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Meus queridos, não há condições de avançarmos na carreira cristã se os uivos, se os pensamentos fora do Senhor não desaparecerem. Não tem condições de crescermos. Nossa mente não discerne a palavra de Deus, nossa mente não entende a palavra de Deus. Alguns, eu não sei se vai ser possível ou não, ou em março ou em abril, se o Senhor vai dar permissão de falar sobre Jonas. Porque muitos de nós aqui fugimos, a gente foge. Muitos de nós aqui construímos um balãozinho de gás. A gente fica imaginando, nossa, vou fazer esse negócio, vou ganhar tanto, vou fazer aquilo, vou ganhar tanto, vou falar com o irmão, vou resolver assim, desse jeito. A gente constrói um balãozinho de gás. O problema é que balãozinho de gás não é verdadeiro. Ele murcha. Ele é cheio de gás. Aquilo não é sólido no Senhor. Tem muitos irmãos, mas não é nenhum nem dois, não. Tem muitos irmãos no nosso meio que constroem esse balãozinho de gás e que gastam energia, que gastam tempo, que gastam vigor emocional e espiritual inventando coisas na mente. Então Paulo vira e diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. A primeira coisa que você tem que entender, que se algo é de amanhã, se algo é uma possibilidade, você tem que verificar se aquilo não é fantasia. Se aquilo não é um jeitinho da tua cabeça aliviar as coisas que você tem. O que é essa palavra verdadeiro? É aquele que ama a verdade. É aquele que fala a verdade. É aquele que é sincero. A palavra sincero é sem cera. Ele é sincero, não tem nada lustrando. Os balãozinhos de gás que a gente constrói, é tudo lustrado. É tudo bonitinho. A grande maioria das coisas não vão ocorrer na vida da gente. Por isso, não são verdadeiras. E isso não pode ocupar o nosso pensamento. Vocês estão entendendo? O que a gente precisa fazer? Aqueles que são dados a criar fantasias, vou comprar, vou vender, vou abrir, vou fechar, vou em tal lugar, vou fazer tal coisa, vai ter festa disso, festa daquilo, vou reunir assim, vou reunir assado com os irmãos, vou fazer isso na minha casa, vou fazer aquilo outro na minha casa. Esses irmãos precisam começar a falar com os parceiros. Precisa começar a falar, para verificar se aquilo está de acordo com a verdade de Deus, ou está mais dentro da fantasia da cabeça da pessoa. Finalmente, irmãos, se é verdadeiro, mantém. Se é um balãozinho de gás, não provém do... O povo de Deus se ocupa com as coisas do Senhor, com as coisas que Ele traz.
O povo de Deus não se ocupa com o dia de amanhã. Nós planejamos, mas nós não nos ocupamos com o amanhã. Nós não nos inquietamos com o amanhã. Planejar é abençoado, é santo, é correto, mas eu não vivo o dia de amanhã. Eu vivo o mal de hoje. Isto é ser verdadeiro. Viver a porção que o Senhor me reservou hoje. Os irmãos estão conseguindo entender? E aí eu vivo aquele drama ali. Pensar nas coisas que eu nem sei se vão acontecer. Você nem sabe se vai acontecer. Gente, quantos de nós aqui sofremos desnecessariamente? Ai meu Deus, eu vou para lá, eu vou para cá. E se acontecer desse jeito, daquele jeito? Meus queridos, isto não é verdadeiro. Viva a verdade de hoje, porque aí a tua mente é preservada. Aí ele diz assim: tudo que é respeitável, tudo aquilo que é venerável, que aquilo que produz honra, eu posso pensar. Aí ele diz: tudo que é justo. O que é justo? Tudo aquilo que tem virtude. Meus queridos, nós pensamos tão mal uns dos outros. Isso é tão triste no seio da igreja. Nós pensamos tão mal uns dos outros. Isso é tão triste no seio da igreja. Eu vou dizer uma das poucas coisas que me abate: se os meus filhos brigarem. Pela graça de Deus, não acontece. Mas se eles brigarem, isso vai me entristecer. Quando os irmãos atritam, o frescor do espírito vai embora. Nós temos que ser justo. Se você está vendo um defeito do irmão, o que é para você fazer? Orar. Preste atenção no que eu vou dizer. Tudo o que você enxergar é para você orar. Mas nem tudo o que você enxergar é para você pôr a mão. Não fale do irmão se o Senhor não quer te usar na vida do irmão. Mas se você viu alguma coisa no irmão, ore pelo irmão. Não coloque a mão nos filhos de Deus de forma indevida. Não coloque a mão. São filhos de Deus. São membros do mesmo corpo. Se eu machucá-lo, eu me machuco. Se ele sofrer com aquilo que eu estou falando indevidamente, eu sofro. Então seja justo com o irmão. Se você olhar um defeito do irmão, traga na sua mente de forma justa uma virtude que Deus depositou naquele irmão. Porque Deus depositou naquele irmão. Eu tive um chefe, eu trabalhei numa livraria evangélica muitos anos, ele era um missionário. Que coisa singular naquele irmão. Às vezes irmãos chegavam perto dele, porque pastor, fulano, ciclano, ele quietinho, ouvia tudo e ele terminava a conversa. Mas, meu querido, fulano tem isso que é tão bom, é tão importante. Isto é um pensamento justo. Isso é equilibrado. Isso é santo. Se você vê uma dificuldade na vida, na situação, levante uma providência na sua mente, para que você olhe sempre o que é delicado, perigoso, errado, mas que você também olhe sempre aquilo que é santo, correto e bom. Isso preserva a nossa mente. Os irmãos estão entendendo? Quantos irmãos aqui, homens, não cuidam das suas esposas? Sabe por quê? Porque são linguarudos e falam dos irmãos. A Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Homens que não amam sua esposa, seus filhos. Por quê? Porque não se libertam desse pensamento injusto que é ficar vendo o problema dos irmãos. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Aí ele diz assim: tudo aquilo que é puro. Essa palavra puro, ela é curiosa. Agnus significa puro de sensualidades.
puro de faltas. Quantas vezes eu pedi para o Senhor, Senhor, me liberta da minha mente. Assim, é uma dádiva eu poder ajudar irmãos, mas é uma tragédia eu fazer isso, porque eu ouço pecado o dia inteiro. Aí, quando um mês depois eu vou conversar com outro irmão, e ele me conta algo parecido, eu já imagino se não tem os pecados daquele que eu ouvi um mês atrás. Isso é falta de pureza. A pessoa pura, ela não vê as maldades. Ela não fica destacando as maldades. Jesus nos ensinou: eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Sede, pois, simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu não tenho que ser malicioso. Eu não tenho que ser malicioso. Eu consigo ser puro e ainda assim me proteger das coisas indevidas que tem. Que mais? Tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é aceitável. O pensamento que você está tendo, você tem condições de falar com o teu parceiro? Você tem condições de falar com o irmão da igreja? Então olha os nortes que a Bíblia está trazendo. Tudo aquilo que é amável. Amável significa aceitável. Se você não pode falar na presença de outra pessoa, é um sinal que talvez você não devesse nem pensar. Porque aquilo não é aceitável diante das pessoas. Tudo que é de boa fama, sabe o que é de boa fama? Que soa bem. Gente, é tão gostoso a gente ouvir um elogio. É tão gostoso a gente ouvir um incentivo. É tão gostoso, soa tão bem a gente vê coisas boas. Soa tão bem a gente vê as verdades, ainda que negativas, mas soa tão bem a gente vê as verdades. Meus queridos, soou bem, eu penso. Não soou bem, eu tenho que educar a minha mente. Porque é isso que me coloca no quadro de ansiedade. Que mais? Toda virtude, toda conduta virtuosa, né? Essa palavra, ela significa, ela aparece essa única vez nos escritos de Paulo. Só essa vez que aparece essa palavra virtude. Ela é tirada do grego e ela significa literalmente o seguinte: é uma classe de excelência de todas as coisas. Ou seja, aquilo que é excelente, eu vou dizer. Aquilo que não é excelente, eu não vou ficar destacando. Os irmãos estão entendendo? A gente vira para um filho, que nota você tirou? Ô mãe, tirei 8,7. O que é uma classe de excelência? Querida, que legal. Que notaço, vem cá, deixa eu te beijar. Mas tem alguns que viram e dizem o quê? Por que foi só isso? Por que você não tirou um pouquinho mais? Não viu a excelência do 8,7. Viu a deficiência do 1,3 que faltou. Os irmãos estão entendendo? O que é então essa virtude? É eu destacar a excelência das coisas. Você pega uma criança que você está ensinando a lavar uma louça, de que jeito que ela lava? Você está ensinando a dobrar uma roupa, de que jeito que ela dobra? Você está ensinando ela a conversar, de que jeito que ela conversa? Meus queridos, pegue a excelência das coisas e não deixe a tua mente ser ocupada sempre pelas coisas ruins e negativas. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, só pelo Espírito, né? Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E a última coisa, se há louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que é louvor? Se há aprovação. Nós não estamos falando de fazer, não. Nós estamos falando de... Essa era a mente do nosso irmão mais velho. Tudo que era verdadeiro, tudo que era respeitável, tudo que era justo, tudo que era amável,
tudo que tinha virtude, tudo que tinha louvor, tudo que era de boa fama, era isso o que o nosso bendito Senhor pensava. Vós, porém, tem a mente de Cristo. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Pai amado, perdoa a multidão dos nossos pensamentos. Perdoa as nossas ansiedades. E, Senhor, nos ajuda a ser como teu filho, alegres em ti. Nos ajuda a ser como teu filho, moderado, sabendo que o Senhor estava perto. Nos ajuda a ser como teu filho, orando e suplicando por todas as coisas. Nos ajuda a ser como teu filho, com profunda gratidão em todas as coisas. Dá-nos a mente de Jesus. O Senhor diz que essa mente está dentro de nós. Espírito Santo de Deus, dissipa os uivos e nos dá os pensamentos de Cristo, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.